glórias ao teu nome. Vamos abrir em Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A Deus Pai. Glória a Deus. Nós somos chamados a formar uma família de Deus aqui na terra. Somos chamados por Cristo, em Cristo, por Deus, a ser embaixadores aqui na terra, a formar o reino do Filho dele aqui na terra, a ser pessoas representantes de Cristo na terra. Somos chamados por Ele, e quando Ele nos chamou, Ele pagou um alto preço por nós, o sangue. E quando o sangue dele cai em nossa vida, Ele purifica de todo mal. Ele santifica o nosso corpo mortal, e para vivermos o espiritual de Deus na terra. Não mais como meninos levados de um vento de outro por doutrinas, religiões, por aqui ou por ali, mas para vivermos a vida de Deus sobre a terra. E a vida de Deus na terra, ela é exemplificada por Jesus Cristo. Ele veio, foi o primeiro homem na terra a mostrar, a viver a vida de Deus. A maneira com que Deus formou o homem para que ele vivesse na terra. Em amor, em bondade, em longanimidade, em mansidão. E ele diz: buscai as coisas lá do alto. O que significa buscar? Aprender, conhecer, meditar todos os dias. Nós vivemos no meio de uma geração corrupta, perversa. Vivemos no meio de uma força maligna, onde assola dia e noite contra os homens, onde tem ganhado vantagem na vida dos homens. Mas nos servos de Deus, no povo de Deus, ele não toca. Somente quando Deus permite. E quando Deus permite,
é para crescermos mais, é para alcançarmos um nível além do que nós já vivemos até hoje. É para subir mais próximo dele. É para operar no reino espiritual. O que significa buscar as coisas do alto? Buscar as coisas do alto significa viver um poder, trazer do alto o poder de Deus sobre essa terra. Viver uma vida no qual os homens, o mundo, possa olhar para você e dizer: verdadeiramente Cristo vive. Verdadeiramente Ele está em nosso meio. Nós somos o corpo, a igreja. E o que significa a igreja? Um povo que manifesta a glória de Deus sobre essa terra. Um povo que ama, que tem intimidade com Deus e que traz de Deus para essa terra e que transforma a terra perversa e o caminho e o coração do homem em bondade. Por isso Ele não nos deixou órfãos. Quando Jesus foi, Ele diz: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas eu enviarei até vocês o Paráclito, o Espírito Santo. Ele falará por vós. Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele fará lembrar todas as coisas de Deus. Ele diz: portanto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Pensar, buscar, encher o coração, conhecendo o quem é Deus, quem é Jesus, e o que Ele faz, e a maneira que Ele mostra para vivermos sobre a terra. Jesus, quando esteve aqui, Ele viveu a vida de Deus. E Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E é essa maneira que Ele diz para nós vivermos. Quem vê você, vê Jesus. Igreja, quem vê você, ele tem que ver Jesus. Ele tem que reconhecer a atitude, a maneira, o amor de Jesus. Ele tem que enxergar o poder que foi depositado na tua vida em Jesus. Porque o que Ele nos chama, o que Ele nos dá e nos oferece, é tremendamente diferente do que o mundo nos dá. O que o mundo nos dá é passageiro, é tão fútil, é tão enganoso, é tão mentiroso, que o fim de todas as coisas é o inferno. O que o mundo oferece não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque o mundo é enganoso, Satanás é mentiroso, pai da mentira, enganoso, engana os homens, conduz os homens a olhar o irreal, que não é verdadeiro, mas o que Deus manda nós pensar, buscar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que a traça não pode comer, a ferrugem. Nada pode roubar de você o que Deus deposita em ti. O que você vive sobre a terra, na fé, na esperança. A sua atitude, ela é a eternidade. É a garantia da tua eternidade. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós temos aflições. E por que Deus permite a aflição? Não para nos judiar, para nos fazer sofrer. Não. As aflições é a maneira de nós compreendermos mais o reino. É no meio das aflições
que Deus fala conosco. É em meio à tempestade que Jesus apareceu e andou pelas águas. Em meio à tempestade. Em meio às tribulações que os nossos olhos se abrem. Porque nós buscamos o que é real, o que é verdadeiro. O que realmente produz fruto. E o fruto que produz é a vida eterna. É a vida eterna. O mundo, existe o devorador de finanças, que rouba, que mina devagarzinho a tua finança. E você gasta aqui, você gasta ali, e compra aqui, e compra mais ali, e a vitrine te mostra outra coisa, e os carros são lindos, e o banco te oferece dinheiro para você gastar, e o juro vai cobrando, e tudo ilusão. O que é real, o que é verdadeiro, é a tua oferta quando depositada no gasofilácio do Senhor, dizendo: Senhor, eu faço parte, conta comigo, porque eu faço parte do teu reino. Eu quero construir o reino, eu quero ver vidas crescendo, eu quero que o reino de Deus, que o Senhor confiou aos homens, eu faço parte e vou te servir. Como? Com o meu dinheiro aqui. O Senhor vai levantar vidas e o mundo será salvo. Mas isso é tão difícil de um homem natural compreender. Porque o Espírito Santo é que produz essa revelação. Quando nós buscamos as coisas lá do alto. Então, nós não estamos mais adquirindo riqueza para a terra, porque no dia que nós partimos, toda a riqueza vai ficar. Nada vamos levar. O que nós levamos daqui é só o bem que fizemos. O bem ou o mal que nós fizemos. E daí ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pela sua vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Não andeis ansiosos como os homens que não conhecem a Deus. Vivei de acordo com o que Ele prometeu a nós. Mas para isso você tem que comer a palavra todo dia. Meditar nessa palavra todo dia. Pensar na palavra todos os dias. Buscar adquirir o poder que está disponível a você e a cada um de nós que cremos. Buscai lá do alto e manifeste aqui a glória. Não se preocupe, porque olha, as aves do céu não trabalham, não guardam celeiro, mas nada lhes falta. Homens de pequena fé, nada faltará a vocês. Não temais os homens do mundo, temei a Deus, que aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Não temei aos homens, e ele vai nos ensinando a buscar a sabedoria de Deus. A mulher sábia edifica a tua casa. Não andeis mais por meio de aparência. E o Senhor vai nos mostrando, nos ensinando. E à medida que nós aprendemos, e à medida que nós praticamos, vai sendo formado em nós o caráter de Cristo. Vai sendo formado em nós o amor de Cristo. Aquele amor que não é egoísta. Um amor que não teme. É um amor que lança fora todo o mal. É um amor que se entrega em favor do outro. É um amor que se entrega a Deus em favor de construir o reino. É um amor que produz alegria na alma e gozo
em nossa vida, é um amor de Deus que nos sustenta no meio das aflições. É um amor que cresce a partir do momento que somos provados e aprovados pelo Senhor. Esse é o amor de Deus. É um amor de Deus que guarda a nossa casa, os nossos bens, a nossa família, e o mal não toca. Mal algum chegará na tua casa, praga alguma chegará, porque eu dei ordem aos meus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão para que não tropece em nenhuma pedra. Quanto mal temos visto sobre a terra, e esse mal não pode nos alcançar, e esse mal não pode nos tocar, e esse mal não pode nos atingir. Sabe por quê? Porque Ele é conosco e nós somos fiel. Ele é fiel conosco. Ele é um Deus de poder. É um Deus que cura as enfermidades. Não há uma enfermidade sequer sobre essa terra que o Senhor não cura. Todas Ele tem operado e curado. Todas Ele tem feito as maravilhas. E o poder de cura está nas tuas mãos, amado. Como Deus pode curar se não há quem pregue, se não há quem impõe as mãos e cure? Deus confia em ti. Se você foi chamado por Deus, é porque Ele tem um plano na tua vida. É porque Ele precisa de ti, para que o mundo saiba e conheça a glória do Senhor. Para que o mundo veja a tua glória. Nós, na verdade, não precisamos de sinais, nem de maravilhas. Nós não precisamos de mais de sinais. Por quê? Porque a minha fé, a nossa fé, amados, não depende de sinais. A fé não depende de sinais. Não depende das maravilhas que eu vejo ou não vejo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque esse alguém que eu creio, Ele vive e Ele reina. E Ele está aqui e fala todos os dias. Ele tem encarnado em mim a palavra. A boa palavra de fé tem entrado em minha vida e feito como uma montanha, como um monte Sião, não se abala. É para isso que essa palavra tem que ser formada em nós. É para isso que nós lemos, porque haverá dias maus. E quem passa por essa terra e que não tem dias maus? Para isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E vós vivereis comigo e vencerão todas as vezes que o mal te alcançar. Não prevalecerá sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Porque a promessa de Deus é essa: por um caminho Ele veio, mas por 7 caminhos Ele foge da nossa presença. Tem 7 caminhos, então nós não podemos olhar um caminho que Ele veio. Vem, sim, virá, mas haverá 7 para Ele sair espavorido, destruído. Mas o Senhor te levanta, amado, como um guerreiro. Ele não quer pessoas passivas, bebês, não. Ele chama guerreiros valentes. Para isso, você precisa construir a tua casa sobre a rocha. Porque no dia que os ventos soprarem, ela não vai cair, mas ela permanecerá inabalável. Jesus fala: aquele que construiu a casa sobre a areia, começa o vento e logo ele diz: ah, não, vou deixar o Senhor. Ah, eu oro, eu busco, eu leio a Bíblia. Ah, e agora? Vem aqui na minha casa, esse mal, misericórdia. Não, amado. No reino de Deus não entra covardes. Não entra.
entre homens guerreiros. Foi para isso que Deus levantou um exército sobre a terra. Para isso que Ele tem levantado dia a dia homens guerreiros, valentes, que sabem lutar contra o mal, que sabem prevalecer e vencer até o fim. Até o fim. Para que você receba a coroa da glória. A nossa luta é constante. Jesus lutou contra o maligno. Jesus suportou todas as coisas. Mas qual é a maneira que Jesus suportava? Qual é? Você observa na palavra. Quando ele soube que o primo, era primo, filho de Isabel, prima de Maria, estava no cárcere. O que ele fez? Ia ser decapitado no outro dia. Qual foi a reação? Por isso que ele diz, agir conforme o reino, agir conforme Jesus, ser a mesma maneira com que ele foi sobre a terra. Como ele fez? Ele não correu para ir soltar João Batista. Não, porque o caminho do João Batista estava traçado. E ele foi, perseguiu todo o caminho dele. E chegou o momento do fim. Então ele ia ser decapitado. Ah, amados, quando o inimigo investe contra ti, aí é o momento de você orar mais, operar mais, curar enfermos, libertar cativos, meditar mais e agir com o poder de Deus sobre a terra. Ah, Jesus saiu curando todos os doentes e enfermos naquele momento. Então ele diz, busca as coisas do alto, porque aquele que se diz cristão, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Se morremos com Ele, sofremos com Ele, também seremos glorificados junto a Ele. Por isso ele fala, pensa nas coisas do alto. O que você tem para levar? O que você está construindo? Para onde você vai? Qual é teu trabalho de construção? Para onde você vai? Pensai na eternidade. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Nós passamos por uma tristeza infinita aqui. Há poucos dias. Quantos partiram para a eternidade? Quantos partiram para a eternidade? E nem imaginava que poderia hoje já estar lá numa eternidade. Nunca imaginava. Mas o mundo é mesmo assim. Por isso que ele diz, olha, cultiva. Nós precisamos ter virtudes, cultivar virtudes. Para quê? Para não viver mais como o mundo vive. Na maneira errada, material do mundo. Mas nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós temos que andar no sobrenatural de Deus. Nós temos que andar segundo o que está escrito, não segundo o que os homens dizem. Mas para isso, você precisa todo dia meditar. Nós convivemos com pessoas incrédulas todos os dias. Ah, se aqui nós tivéssemos assim, a cidade toda convertida, seria maravilha, não é? Poderíamos ler até menos. Por quê? Porque onde nós vamos, tem um glória a Deus e fala a palavra, outro, a linguagem é só espiritual, mas não. O mundo corrupto e perverso, ele constantemente lança setas de incredulidade, setas de mentira, de engano, de futilidade, para que você se corrompa, para que os homens se corrompam e deixe de viver a vida de Deus sobre a terra.
Você foi chamado por Deus, não para ter uma religião, não para assistir um culto, mas você foi chamado para viver a vida sobrenatural de Deus. Você foi chamado para formar uma família bendita de Deus sobre a terra, aonde as pessoas possam olhar e ver o sinal, o fruto do teu trabalho na sua própria casa, a construção de Deus no coração, no interior dos seus filhos. Ah, como é tão importante. Os homens não se preocupam em dar uma formação para os seus filhos. Eu não digo trazer os filhos na igreja. Trazer filhos na igreja é muito bom. Mas isso não faz diferença, meu irmão. Porque eu conheço infinidade de jovens nesses anos que tenho vivido no Evangelho. Jovens, crianças que eu discipulei, que eu ensinei e que hoje estão na barbaridade do pecado do mundo, entregue a Satanás, vivendo a vida do diabo, servindo ao diabo. Mas iam na igreja? Iam. Mas em suas próprias casas não existia o amor de Deus. Nas suas próprias casas não existia o ensinamento da palavra de Deus. Nós precisamos construir no coração dos nossos filhos uma verdade que, na perversidade em que nós caminhamos, no rumo em que o mundo caminha, os nossos filhos têm que ser estruturados, guerreiros valentes, que não se move, que não se toca, e o mal não os alcance, porque nos seus corações, as suas casas são construídas na rocha. Coisa que mais dói num pai, numa mãe, é ver os seus filhos caminhar para o mal, e você não pode segurar. Porque quando é criança, você domina. Quando é criança, você diz, não, não vá. Quando é criança, você ensina e ele recebe. Mas na idade adulta, jamais. Se o toque de Jesus não der nele. É tão importante cultivar. Ele diz, revesti-vos. Vamos ler essa palavra junto. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revesti-vos. As pessoas, quando olham para você, lá no trabalho, lá na escola, ela reconhece ser você, servo de Deus. Ela reconhece Cristo em você. Você tem as mesmas atitudes que um não cristão tem. Coisa triste, amado, é que muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, mesmo não conhecendo a palavra, têm atitudes de bondade, de mansidão, de amor, mais do que aquele que chamado cristão. É triste, mas é verdade. Chamado cristão, mas não passa de um religioso destinado ao inferno. Porque eles só conhecem a igreja, mas Jesus, ele nem sabe quem é, e nem vive esse amor, nem sabe. Falar de Jesus, todos falarão. A palavra de Deus diz assim, que muitos aqui na terra, sendo mensageiros do diabo, pregam a Jesus. Ele diz, os falsos profetas que já estão na terra, os falsos mestres que já estão na terra, que enganam. E o Senhor diz, se fosse possível, enganaria até os meus.
Mas quando o nosso coração é arraigado, alicerçado no amor de Cristo e nessa palavra, quando essa palavra habita em nosso coração, então nós não podemos ser enganados. E nós caminhamos para o fim, onde profetas e profetas de Satanás se espalharão para o mundo, por mundo afora, contando a palavra, dizendo a palavra, mas no final eles vão dizer: Senhor, curei no teu nome, aparta de mim, não te conheço. Fiz prodígio no teu nome, milagres no teu nome, fiz isso, preguei, tinha igreja, fiz aquilo. Aparta de mim, aparta de mim. O que perdura, o sinal da verdade, o sinal de Cristo é o amor. É o amor, é o sinal, é o vínculo da perfeição. O amor e a paz. Olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando, é o louvor, a paz de Cristo, o agradecimento de um coração que não se dobra, que não se rende mediante da força do inimigo, que mantém inabalável com as ofensas do inimigo. 1000 caem à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas ele não pode me atingir. O que significa, amados? Ele não pode fazer eu negar Jesus. Ele não pode fazer com que o meu coração deixe de amar. Ele não pode fazer que o meu coração fique perverso. Perverso coração de incredulidade. Ele não pode me tocar, porque a palavra que eu coloquei, plantei e está arraigada em mim, ela é maior, ela é mais forte, ela tem um grande poder, e as mentiras, enganos não poderão me alcançar e arrancar, lançar incredulidade no meu coração. Jamais poderá tocar. Por quê? Porque eu ando por cima e não por baixo. Buscar as coisas de cima significa: ocupe a posição em que Deus te colocou. E qual é a posição que Deus te colocou? Diga comigo: acima de principados, de potestades, de dominadores deste mundo tenebroso. Deus nos colocou acima, não abaixo. E todas as vezes que o cristão desce no nível natural, humano, em que Satanás quer jogá-lo, ele é perdedor. Ele é perdedor. Porque Deus disse: eu não te constituí para andar no nível de demônios, mas acima, andar por fé. A palavra em Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem a vida espiritual, a maneira de pensar espiritual, meu irmão. A minha luta não é contra pessoas, mas contra carne e sangue, mas contra principados. Por isso ele diz: todas as vezes que o inimigo lança sobre ti, olha bem, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olha o engano. Quantos são derrubados nessa palavra? Muitos. Por isso que não podemos colocar bebês para servir a Deus, porque logo o inimigo apanha. Por quê? Não suporta a diferença do outro e não perdoa. Se você não perdoa o teu irmão a quem você vê, muito menos a Deus a quem você não vê. Você não ama, você não perdoa, você também não pode amar a Deus. Ele mutuamente, caso alguém tenha motivo contra o outro, perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por quê? Se vós amardes quem vos ama,
Você não tem diferença nenhuma dos pagãos. Os pagãos amam quem os ama. Os pagãos presenteiam quem vai retornar um presente melhor para ele. Os pagãos sorriem, agrada aqueles que têm posição para ser visto. Sou amigo do fulano, tenho posição. Engano, mentira, vergonha para o reino de Deus. Agrade a Deus. Deus está contente contigo. Jesus está contente contigo. O chamado que um dia Ele fez na tua vida, você respondeu, você perseverou, ou você ficou iludido com um pouquinho que o Senhor abriu as portas com o teu trabalho. Mas agora eu tenho um trabalho, sabe? Eu ganho tanto. Mas agora... Para isso o Senhor nos chamou, guerreiros. E os guerreiros valentes não abandonam o amigo em campo. Você tem abandonado o teu amigo que caiu ferido? Você tem olhado e dizer, não, esse aí vai morrer mesmo. Já viu em campo de batalha? Às vezes a gente assiste filme, né? Que ele fala, nossa, dá até, o outro está morrendo. Fala, mas esse aí não vai ter jeito, está todo arrebentado. Ele, eu não deixo, meu amigo. Dá vontade, né? Vai embora, vai salvar. Não, sem ele eu não vou. É assim? Sem ele eu não vou. Quantas vidas Deus tem colocado, quantas pessoas Deus colocou no teu caminho e você logo desistiu no momento em que ela foi ferida. Você continuou o teu caminho e deixou o outro para trás. Amor. Esse é o símbolo da perfeição. Esse é a verdade de Cristo sobre o coração que crê. Amor. Amai-vos mutuamente. Perdoai-vos. Caso alguém tenha algo contra o outro, perdoai-vos. Para que Satanás não alcance vantagem sobre a tua vida. Quando deixamos de perdoar, Satanás alcança vantagem, e a vantagem que ele alcançou é para te pisar, esmagar, destruir, roubar tudo que você tem. Não pense que é só ali. Não, ele vai, e o inimigo que é astuto, ele arma. É por baixo. Você já viu algum inimigo vir frente a frente? Não. Ele vem oculto. Ele é oculto. Ele trabalha só no escuro. Ele não trabalha à vista. Por isso, ele vai corroendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Vai corroendo. Quando você acorda, nunca pensei que eu poderia chegar num ponto desse. Mas chegou. Por quê? Porque a porta não foi fechada pelo inimigo. Desça da sua soberba, da sua vaidade. Desça da sua prepotência, que com o inimigo não há prepotência que prevaleça. Mas somente mansidão, humildade, que nós lemos aqui, né? Com mansidão, humildade, longanimidade, que mais? Longanimidade, bondade, com afetos de misericórdia. Afetos de misericórdia. É tão importante isso. Você usa de misericórdia para com o seu companheiro, para com o que está do teu lado. Você tem afetos de misericórdia. Ou você faz de conta que não vê. Certo dia, estava lá um samaritano caído, um homem caído, e passando um sacerdote bem de largo. Estou com pressa, eu tenho que pregar. Passando o levita bem de largo. Porque eu tenho que cantar. Eles estão me esperando para tocar, não dá tempo de eu acudir. Passando todo o povo religioso,
não teve afeto de misericórdia para com aquele caído, mas vindo lá, um incrédulo, um samaritano, que era desprezado pelos judeus, desprezado pelos sacerdotes, ele parou, pegou o homem, colocou no seu cavalo, na sua meio de locomoção, levou até a estrebaria. Chegando à estrebaria, ele pagou. Olha, cuide dele. Deixou o dinheiro. Se quando eu voltar, se for a mais, eu pago. Deixou lá, deu socorro. Quantas vidas estão morrendo sem Cristo? Quantas vidas estão partindo para a eternidade sem Cristo? E você esteve do lado dela, e você esteve junto dela, nunca pregou respeitando a religião do diabo, em respeito ou muito ocupada com seus afazeres. Não é assim? Quantas vidas estão gemendo, chorando, clamando: oh Deus, onde eu te encontro? Quem me ajuda? Alguém me ajuda. E você mora ao lado, passa ao lado, passa de largo, porque você não tem tempo. O mundo é assim mesmo, não tem tempo. Mas a igreja do Senhor foi levantada por Ele, para anunciar, para levantar o caído, para curar o ferido, para dar uma palavra de ânimo, para fortalecer, para sustentar, para acudir, para impor a mão e curar, para avançar contra o inimigo e arrancar as vidas que estão gemendo e sofrendo nas suas garras. Por isso, igreja, fique de pé nessa noite. Desperta tudo que dormes. Levanta. Desperta, tu que dormes. Deus não te chamou para ter uma religião melhor do que qualquer uma. Era dos judeus, no entanto, não foram salvos. O Senhor abominou. Deus não te chamou para vir à igreja, ouvir, cantar, corinho e ir embora. E continuar sendo visto como alguém do mundo. Deus te chamou para ser identificado como pessoa que faz parte de um corpo destinado a ir morar no céu. Deus te chamou a um exército de homens guerreiros e valentes, que não andam buscando em si mesmo, mas que andam em busca de fazer a vontade do nosso Deus. Que não se preocupam apenas com sua vidinha medíocre, pequena, corrupta, enganosa. Não, meu amado. Mas de um homem que revela e reflete a glória do Deus vivo diante dos homens. Como um guerreiro valente. Desperta, tu que dormes, e levanta nessa noite, que Deus quer te restaurar.